Nós daremos início hoje no primeiro programa Arapongas Gospel do ano com uma palavra. Como todos os programas Arapongas Gospel, nós sempre iniciamos compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um salmo de Asaf, um homem que teve muitas alegrias e também algumas decepções na sua vida, e este salmo deixa muito claro os sentimentos de Asaf. E nós vamos ver como ele começou falando a respeito da sua vida, de algumas frustrações, e como ele terminou este salmo reconhecendo Deus na vida dele, e de uma frustração ele terminou este salmo com um homem espiritual que ele foi. Então, vamos acompanhar o Salmo 73, salmo escrito por Asaf. A partir do versículo 1 diz: como é feito, Deus é bom para com Israel. Então, nós vimos aqui que Asaf começa escrevendo este texto falando da grandeza de Deus, da bondade de Deus. Mas a partir do versículo número 2, nós já vemos que Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Nós vemos que, embora Asaf está aqui dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida, que Deus guarda, ele diz que faltou muito pouco para que ele caísse, para que ele se desviasse, para que ele desistisse de continuar caminhando com Deus. E nós vamos ver no decorrer deste texto que muitas vezes eu e você estamos vivendo como Asaf, e nós vamos aprender com ele uma lição de vida, e eu creio que Deus continuará falando aí ao seu coração. O versículo 3 diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. É interessante que até aqui nós vemos que Asaf se encontra num período de depressão, né? Ele se encontra aborrecido porque ele olha para as pessoas que não servem a Deus e aparentemente ele acha que essas pessoas são felizes, são mais prósperas, vivem bem. E isso causa em Asaf uma certa depressão, um certo desânimo em relação à vida dele. Quantas vezes nós não estamos olhando assim como Asaf olhou para a vida de outras pessoas, admirando a sua condição financeira, admirando a sua aparência, e pessoas essas que não servem a Deus, em alguns momentos nós até nos colocamos em prova, né? Meu Deus, eu te sirvo, eu faço a sua vontade, e por que aquelas pessoas são mais felizes do que eu? E nós vamos ver no decorrer deste salmo que não é bem assim, não foi bem assim com Asaf e não é bem assim também nas nossas vidas. O versículo 6 diz: daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os lagos sorvos. E diz: como sabes, Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. E a partir aqui do versículo 13, nós vamos ver que depois dessa depressão, Asaf ainda se encontra frustrado. Nós vamos ver que há nele uma certa frustração quando ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para repreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí, a partir do momento que Asaf se encontra nesse período de frustração, ele entrou na casa de Deus. Ele foi, acredito que a igreja, ao templo, aonde se encontrava pessoas com comunhão com Deus, e ele então, a partir daí, ele começou a
compreender a sua vida espiritual e a vida daqueles que não serviam a Deus. Nós vemos que ele diz aqui: quando eu entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Ele começou a entender qual seria o fim desse povo. E nós vemos aí a partir do versículo 18 que começa a compreensão de Asaf em relação à sua vida, quando ele diz: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Asaf está aqui entendendo que Deus está vendo todas as coisas e que chegará a hora que cada um haverá de pagar o preço por aquilo que tem feito. E a partir daí ele começa então a reconhecer a Deus. A partir do versículo 21 diz assim: quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. A partir daqui nós vemos então que Asaf, depois de reconhecer a sua fraqueza, o seu pecado, ele começou então a adorar a Deus e a reconhecer a sua falha e também reconhecer Deus na sua vida. A partir do versículo 23, Asaf diz: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. E a partir do versículo 26, para encerrarmos, nós vimos que aqui Asaf está vivendo um homem espiritual, aquele homem que ele deveria ter sido desde o princípio. Embora as lutas, as adversidades, os medos, as dúvidas o colocaram em prova com Deus, ele venceu. E nós vemos aqui neste salmo que Asaf foi um homem muito sincero, porque muitos talvez já sentiram os sentimentos que Asaf sentiu, mas poucos teriam coragem de declarar assim como ele declarou. Mas nós vemos que aqui ele se torna um homem espiritual. A partir do versículo 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Amém? Glória a Deus por este salmo lindo. E assim nós daremos início a este ano com essa palavra de motivação para mim e para você, que nós possamos saber que haverá adversidades, dificuldades, sim, mas que nós precisamos prevalecer espirituais, ligados com Deus, sabendo que nós temos um Deus que é a nossa fortaleza eterna. Amém?